dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sonali. Eu sou uma das autoras do projeto Arrastando Ideias, que eu desenvolvi juntamente com a Márcia Leles, e eu vou apresentar para vocês um pouquinho desse projeto. O projeto é um projeto interdisciplinar de incentivo à leitura realizado pelas disciplinas de português e geografia, realizado com 5 nonos anos do ensino fundamental da Escola Estadual Coronel Camilo Soares, na cidade de Ubá. Ele teve como apoio a essas duas disciplinas uma professora de apoio a um aluno especial que estudava em um dos nonos anos. Ela nos apoiou muito durante a realização do trabalho, e a bibliotecária da escola, que também contribuiu em muito com a realização do trabalho. A maior motivação que a gente teve para desenvolver e pensar nesse projeto foi o desinteresse que os alunos apresentaram durante o ano em relação à leitura, além da dificuldade de análise e interpretação de texto que eles vinham, ao longo desse período pós-pandemia, apresentando durante as atividades. O trabalho desenvolveu a leitura através de um livro específico, que é o Arrastados, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil, de Daniela Arbex. Esse foi o livro motivador que foi o cerne do nosso projeto, porque ele tinha relação com a literatura e com a geografia. Porém, esse projeto pode ser realizado, a metodologia usada pode ser realizada com outros livros. Os objetivos do nosso projeto foram o desenvolvimento do pensamento crítico, a leitura reflexiva, a construção coletiva, a organização das ideias e a conscientização ambiental. A metodologia usada foram algumas metodologias combinadas. Uma delas foi a roda de leitura orientada, feita em grupos em cada turma. Então, a gente pegou as turmas, dividiu em grupos e colocou os alunos para desenvolver leituras coletivas. Essas leituras coletivas em grupo eram realizadas em vários ambientes da escola, como vocês vão notar quando a Márcia apresentar os resultados. O que vai acontecer? Essas leituras eram orientadas por questionários previamente elaborados por mim e pela Márcia, para que eles não se perdessem durante essas leituras. Eles tinham um norte direcionados por esses questionários. Essas questões eles tinham que responder em cadernos, que eram cadernos de produção, que eles tinham que responder essas perguntas, fazer anotações, fazerem os resumos dos capítulos, além da produção do roteiro, que vai ser o roteiro da próxima metodologia combinada, que é a produção de um podcast. Então, como produto final dessa leitura coletiva, os alunos deveriam produzir um podcast sobre o livro, utilizando qualquer vertente que eles achassem necessário ou interessante. Agora eu vou deixar com vocês a Márcia, que vai apresentar os resultados desse projeto. Olá, meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa da Escola Estadual Coronel Camilo Soares, e junto com a Sonali eu fiz esse trabalho, com as turmas do nono ano. Eu fiquei especificamente no nono 5, arrastando ideias. Eu vou apresentar para vocês os resultados. O primeiro que a gente viu foi o envolvimento na leitura. Como que os alunos se envolveram na leitura foi, assim, muito gratificante para a gente, porque alunos que não tinham o costume de ler ou que não gostavam de ler, eles tiveram curiosidade com o livro, eles se interessaram, até mesmo porque saiu um pouco do ambiente da sala de aula. O segundo resultado foi debates e trabalho em equipe. Como a gente fez uma leitura orientada
com perguntas, esses alunos, nos grupos deles, eles faziam os debates das perguntas e eles mesmos dividiam o trabalho entre eles. Com isso, eles conseguiram, né, trabalhar muito bem em equipe. Criatividade na customização dos cadernos. Os cadernos, a escola entregou os cadernos e eles tinham que responder as perguntas nos cadernos e fazer o roteiro. Eles mesmos tiveram que customizar os cadernos para que ficasse uma apresentação bonita. E aí eles tiveram bastante criatividade. Visível melhora na argumentação escrita e oral. Como que a gente observou isso? Nos cadernos, a argumentação das perguntas e oral na intervenção que eles tiveram que fazer dentro da escola. Eles fizeram a intervenção apresentando o livro para a escola toda. Nessa intervenção, a gente percebeu que a oralidade deles melhorou consideravelmente. Desenvolvimento de roteiros para podcast. Como eles tinham que apresentar um podcast, eles também entenderam que eles tinham que fazer esse roteiro, que eles usaram esse caderno e colocaram o roteiro, né, para desenvolver esse podcast. Então, eles conseguiram colocar os tópicos, topicalizar tudo que eles queriam apresentar no trabalho deles. Então, esse desenvolvimento de roteiro também foi um dos resultados que a gente percebeu. Utilização de instrumentos tecnológicos e diversas mídias. Eles usaram Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, todas essas mídias, né, eles utilizaram para postar o podcast, para chamar a atenção. Eles tinham até a data de 12 de setembro de 2022 para apresentar o podcast. Alguns grupos já começaram a postar algumas chamadas no podcast deles, chamando atenção para o dia 12, então foi super interessante, e eles utilizaram câmeras digitais, celulares, computadores, notebook, usaram também Canva, PowerPoint. Então, assim, toda essa tecnologia que domina a sociedade atual, eles utilizaram para além do livro didático ou o livro impresso. E por último, né, criatividade artística em diversos níveis. Nós observamos alunos criando imagens, desenhando, criando slogans para o podcast, podendo colocar todo o seu potencial dentro daqueles cadernos. Então, eles utilizaram, né, diversas formas artísticas, tanto na apresentação para a escola, na intervenção, como também no podcast. Agora eu vou apresentar para vocês algumas imagens das fotos que foram tiradas, tanto pelos professores que estavam envolvidos, no caso a Sonali e eu, a Renata, professora de apoio, e a Cíntia, bibliotecária, quanto também pelos alunos. Esse é um painel que os alunos fizeram, tem a capa do livro e a escada coberta de marrom, como se tivesse a lama derramada. Ficou durante todo o projeto na escola. Essa foto foi feita pelos alunos numa intervenção na escola, em que eles marcavam com tinta feita de barro as suas digitais em homenagem às 272 vítimas de Brumadinho. Essa foto é uma maquete na intervenção durante o intervalo. Aqui são fotos dos meninos lendo bem à vontade na cantina, na sala de aula. Bem, aí temos a foto de um caderno, né, aberto. Eles colocaram o nome arrastados, colocaram foto das vítimas e eles trabalharam bastante na confecção desse material. Nesse primeiro caderno, a gente vê eles já produzindo resumo, roteiro, colocando fotos. Essa segunda foto é do mesmo caderno, mas ele está mais aberto. E vocês veem que as fotos que eles colocaram como se tivesse sendo derramada. Esse caderno foi bastante utilizado dentro da sala de aula para o roteiro, para as respostas às nossas perguntas.
Essa foto é da Zona Quente, é um trecho do livro que eles utilizaram para sensibilizar a turma. A Zona Quente, basicamente, é o lugar onde foi encontrado o maior número de vítimas. E aqui dentro dessa área considerada como Zona Quente, que eles recriaram, eles colocaram fotos que mais chamou a atenção deles e explicaram para os alunos, durante a intervenção, o que era essa Zona Quente. Bem, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso projeto e que vocês consigam reproduzir nas escolas de vocês, na comunidade de vocês. É um projeto excelente. Tchau. Tchau.